Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 1º de julho. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Gestores públicos podem ser proibidos de se candidatarem nas eleições deste ano. Sancionada a lei que obriga os planos de saúde que descredenciarem um profissional a substituí-lo por outro equivalente. Restaurantes, bares e lanchonetes podem ser obrigados a expor as informações nutricionais dos alimentos que oferecem. Senado incentiva o uso da bicicleta como transporte sustentável entre os servidores. Mais de 6.000 gestores públicos podem ser proibidos de se candidatar nas eleições deste ano. Eles são responsáveis por contratos em que o Tribunal de Contas da União identificou irregularidades. Os nomes serão analisados pela Justiça Eleitoral. A restrição às candidaturas está prevista na Lei da Ficha Limpa. A lista do Tribunal de Contas da União reúne 6.603 gestores públicos que cometeram irregularidades nos últimos 8 anos. O documento entregue ao Tribunal Superior Eleitoral vai servir como base para a negativa de registros de candidaturas, como determina a Lei da Ficha Limpa. Envolve governadores, envolve parlamentares, envolve prefeitos, envolve gestores de toda a responsabilidade no Brasil. A unidade da federação que tem mais gestores com contas julgadas irregulares é o Distrito Federal, com 729 nomes. Em segundo lugar está o Maranhão, com 513, e em terceiro, São Paulo, com 485. Roraima é o estado com menos gestores apontados na lista, 97. Os agentes públicos podem ficar inelegíveis por até 8 anos. Além do fato de ficar 8 anos fora da eleição, também tem o fato das multas, das penalizações. Nós temos multas que vão até próximo a R$50 mil. O consultor do Senado explica que, além das punições administrativas, o gestor também pode responder judicialmente se a irregularidade apontada configurar crime, como de improbidade ou contra a administração pública. O Ministério Público certamente oferecerá a denúncia nas instâncias próprias, né, seja na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, aí depende do caso, e haverá o julgamento desse ilícito, seja por improbidade, seja por algum crime, e aí essa pessoa pode sofrer as punições previstas na Lei de Improbidade ou no Código Penal. A lista dos gestores públicos que podem ficar inelegíveis está no site do Tribunal de Contas. O endereço é tcu.gov.br. Os planos de saúde que descredenciarem um profissional terão que substituí-lo por outro equivalente. A mudança, que começa a ser aplicada daqui a 6 meses, deve ser comunicada aos usuários do plano com 30 dias de antecedência. A proposta, de autoria da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, já foi sancionada pela presidente Dilma. Sem dúvida nenhuma, o grande beneficiário é o usuário, porque ele deixará de ser empurrado pela operadora, dizendo que o médico não compara, os prestadores de serviço não comparecem, e os prestadores de serviço, por sua vez, acusando as operadoras, dizendo que os seus salários estão defasados. Então, a gente colocou um ponto final nesse jogo de empurra, estabelecendo procedimentos e fazendo com que o usuário seja respeitado. A Comissão de Educação tem reunião deliberativa hoje às 11 horas. Entre os itens da pauta está o projeto que institui o programa Bolsa de Permanência Universitária e ainda o que autoriza a realização de um plebiscito sobre a federalização da educação básica. Restaurantes, bares e lanchonetes podem ser obrigados a expor as informações nutricionais dos alimentos que oferecem. É o que prevê um projeto em análise no Senado. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso, de acordo com o Ministério da Saúde. E o número de mortes provocadas pela obesidade triplicou em 10 anos. Na raiz do problema, a qualidade da alimentação. A maioria das vezes a gente come um alimento, mas não sabe nada sobre ele. A pessoa tem que saber o que come, né? Assim, o que faz mal e o que não faz. Um projeto do Senado obriga os restaurantes a prestar informações nutricionais sobre os alimentos. O texto já passou pela Comissão de Defesa do Consumidor. Para que os consumidores possam, com base nesse conhecimento, optar por uma alimentação equilibrada, diminuindo assim a incidência de enfermidades associadas
a dietas desbalanceadas. O Brasil tem mais de 700 mil bares e restaurantes. No Distrito Federal, mais de 70% não tem nutricionista. No Rio de Janeiro, mais de 90%. Para a Abrazel, entidade que representa o setor, o projeto do Senado vai aumentar o custo do serviço nesses locais. A maior parte dos bares e restaurantes do país não vão ter condição de se adequar a essa lei. É isso que vai acontecer. Você vai pegar 70%, talvez 80% dos estabelecimentos do país que vão ter que trabalhar na ilegalidade. O Conselho Regional de Nutrição reconhece que vai ser difícil adequar todos os restaurantes. Os pequenos estabelecimentos podem não ter como calcular o valor nutricional das porções. Isso tem um descompasso com a realidade porque a maioria das cozinhas não tem alguém com essa capacidade técnica de fazer essa conta. De acordo com o texto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve definir quais informações nutricionais serão prestadas ao consumidor. Ele apresenta uma emenda incumbindo as autoridades sanitárias de prover aos estabelecimentos de pequeno porte tabelas de composição de alimentos e formas simplificadas para a difusão dessas informações. Para a Associação de Bares e Restaurantes, a medida não será suficiente. Simplesmente colocar numerozinhos em cardápios não vai fazer ninguém, não vai combater a obesidade da forma como se pretende com o projeto de lei. Mas o Conselho de Nutrição ressalta os benefícios da proposta. Está diante de um buffet de um restaurante e ver 4 tipos de arroz, 3 tipos de feijão, 4 tipos de carne e você puder comparar na hora qual que é mais calórico, você pode fazer uma escolha melhor. Nas ruas, a população defende o projeto. É importante porque a pessoa passa a ser um consumidor mais consciente, mais preocupado com o seu bem-estar e sua saúde física. Todos os bares e restaurantes deveriam ter, inclusive, uma nutricionista dentro do bar, dentro do restaurante, porque nada mais perigoso na vida do que uma péssima alimentação. Você vai estar a par do que você vai estar se alimentando, o que é bom para a sua alimentação, o que não é, então você já poderia fazer uma escolha mais elaborada. A gente acha que é importante para a pessoa ter uma dieta equilibrada, né? Balanceada. A bicicleta vem se firmando como solução de mobilidade urbana dentro das cidades brasileiras. No Senado, os servidores iniciaram um movimento pelas 2 rodas. Os bicicletaços são uma forma de sintonizar as instituições com mudanças que vão tomando conta do planeta. Segundo projeções científicas, cada vez mais os seres humanos vão se concentrar nas cidades. Deslocar-se dentro delas com conforto e rapidez, além de evitar a emissão de gases de efeito estufa e a poluição sonora, serão desafios crescentes para a humanidade durante o século XXI. Uma das primeiras questões a serem enfrentadas é o paradigma do automóvel. Eu diria que no Brasil a gente precisa passar do patamar, do paradigma de mobilidade baseada no automóvel. Cada pessoa no seu veículo, um veículo que consome combustível, consome espaço, muito espaço, para circular e para ficar estacionado. Mudar dessa concepção para nós levarmos apenas o próprio corpo no caso do deslocamento. A mobilidade é das pessoas, não dos veículos. Para pequenas distâncias, nós poderíamos usar o que nós chamamos de modos suaves, que são as bicicletas, andar a pé, pessoas andam de patins, por exemplo, são modos suaves, né? Ou no futuro, qualquer dispositivo elétrico, por exemplo, ou não elétrico, de mobilidade em pequenas distâncias. O uso e aluguel de bicicletas já é uma prática comum em outros países. Na França, por exemplo, elas são alugadas a uma taxa anual equivalente a R$50. Há quem já aceite o desafio de evitar o carro para se locomover diariamente. O exemplo vem das instituições. O Senado, por exemplo, começa a ingressar em um novo tempo. Grupos de servidores vêm promovendo bicicletaços. O objetivo é sensibilizar para mudar o meio de transporte. Quem trabalha aqui vai, pouco a pouco, trocando os carros pelas bicicletas. Fiz o teste um dia, outro dia eu vim já de bicicleta para cá e utilizei um caminho, depois eu testei um outro caminho, até que eu criei segurança e botei uma meta. Nos dias que eu não tiver que deixar filho na escola, eu venho direto de bicicleta para cá e volto. E feito isso, estou vindo pelo menos 3 vezes por semana. O projeto Senado Verde vem incentivando
e abrindo portas para o movimento sobre duas rodas. O Senado passa a ser um cumpridor de legislação que ele mesmo cria, né? Se cria um programa de mobilidade urbana, né? Por que eu não vou cumprir isso? Então, nós mesmos cumprindo a legislação, sendo um exemplo para a nação e fazendo, a gente pode ser espelho para os demais órgãos públicos nessa questão, né? Então, acho que é um excelente exemplo que a casa está dando. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, fique com a nossa programação.